Tem terceiro tempo do Só Esportes e se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego, a Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então envie o seu currículo para currículos@casadoepi.com.br. Anotou aí? Tudo certinho? Vamos falar do Galo, continuar o papo aqui do Clube Atlético Mineiro. O capitão Leonardo Silva pensa na vitória diante do Democrata para estrear bem lá no Chile contra o Colo-Colo. Fala aí, Léo. A gente pensa em estar sempre vencendo para que a gente possa manter o padrão, né? Então isso é importante para que a gente possa também, claro, chegar bem na Libertadores, né? Com 3 vitórias no Campeonato Mineiro, isso é importante. Mas para manter o nosso padrão, manter a nossa liderança, né? E tentar ampliar também, já que nós temos a oportunidade de ampliar essa vantagem que nós criamos. Então, é bom para que a gente possa estar evoluindo a cada jogo, que é o nosso objetivo, para que a gente possa estrear bem, né? Acho que para assustar o adversário a gente precisa até jogar bem melhor do que a gente está jogando, mas isso é importante para que a gente possa estar crescendo, evoluindo. Então, acho que uma vitória no final de semana vai ser importante para a gente estrear bem na competição. Ramon Salgado, sua opinião? Joga muito. Né? É o melhor jogador do Atlético de disciplina, de liderança, Ramon Salgado? Você faz umas perguntas que até Deus duvida. As perguntas fora de base, como que ele vai ser o melhor jogador da? É bom jogador, ótimo. Mas hoje a referência do Atlético não é um pouco o Leonardo Silva? Você acha? Bem? Ele fala ali, ele fala muito bem do Gemerson, né? Sim. Fala muito bem do Gemerson, fala que o Gemerson é um jogador pronto. Mas não aprende chegou, muito com ele? encaixou. O Gemerson chegou no momento, né, que o Hever saiu do time do Atlético para jogar ao lado do Leonardo Silva, que passou a ser capitão do Atlético. Isso não pesa, essa liderança, para ensinar e para sincronizar isso? Quando você está trabalhando com alguém que é muito bom, ele eleva o seu nível, ele te puxa para cima. Então é isso que aconteceu com o Gemerson. É o caso de vocês trabalhando comigo aqui. Ah, gente! Eu sabia que ele ia pegar esse gancho. Então o Gemerson cresceu, claro, com a Prepotente experiência esse Sérgio, muito prepotente. Vocês não têm com a experiência do Leonardo Silva. Eu levanto aqui e vou embora. Mas é isso aí, o Gemerson cresceu com a experiência do Leonardo Silva. Realmente ele é um grande líder dentro de campo do Atlético. Eu acho que de repente é isso que você está querendo dizer, da importância dele para o Atlético. E é incontestável que com a ausência do Hever, o Atlético arrumou um outro capitão à altura e que hoje forma uma das maiores zagas do futebol brasileiro. O Atlético ficou livre de um zagueiro que eu falei aqui, não arrependo que falei, que é esse Hever. Ele foi. Eu já fui cana, hoje eu sou bagaço. Você gostou, mas fui cana, hoje eu sou bagaço. O Hever é um jogador hoje que é um incógnito. A lesão dele é uma lesão séria, porque ela se repetiu. E se tiver a terceira, eu torço para que isso não ocorra, tanto que vocês estavam a gente conversando aqui, ele é reserva do Paulão no Internacional, que não é surpresa nenhuma para mim. O Caveirão lá tá jogando, fazendo gol até de bicicleta. Saudades dele aqui? Não, que Deus saudades de você, saudades de você. O Caveirão, eles queriam fazer o Caveirão. Nós vamos falar aí ainda, mas ele é melhor do que esse Douglas Grolli aí, viu? Ah, não, mas isso aí é brincadeira, esse tal de Douglas. Daqui a pouquinho a gente fala, porque o argentino Lucas Prato avaliou aí o começo de ano atleticano e disse que não tá ligando muito de ter que jogar no Carnaval não, hein? Roda pra gente. ¿Cómo lo veo? En el comienzo, bien. La verdad que, sobre todo por el rendimiento que estamos mejorando desde lo futbolístico y desde lo físico. El sábado jugamos en una cancha muy difícil, muy pesada, con mucha lluvia. Creo que hicimos un gran partido desde lo físico, pero también desde lo futbolístico mejoramos mucho desde la tenencia de pelota, desde tocar a 1 o 2 toques, de no errar muchos pases y bueno, creo que el sábado tenemos que seguir mejorando para seguir poniéndonos bien porque es el inicio y tenemos que mejorar partido a partido. El carnaval no hay problema, tengo tiempo para eso. Así que lo más lindo para un jugador es jugar y si tenemos que entrenar los domingos y sobre todo porque empieza una competición muy importante como la Copa Libertadores la próxima semana, nos gusta venir a trabajar los domingos. Quero saber do Breno agora. Ele fica mais tranquilo, Prato, em saber que a concorrência dele é muitas vezes o Jô e o André? Não acho que ele tenha esse tipo de preocupação agora. Acho que a preocupação do Prato agora é se encaixar no esquema do Atlético, porque ele sabe que ele foi contratado para ser titular, para ser o jogador de referência.
Ele veio para poder ocupar o lugar do Tardelli. Então, não vejo que ele tenha essa preocupação agora. Eu acho que a preocupação maior é o condicionamento físico dele, que a gente estava comentando aqui, né, Serginho? Ele parece estar um pouquinho acima do peso. Então, assim, isso é uma coisa que preocupa. As portas de uma Libertadores, um jogador que vai ter que ter uma mobilidade, porque o time do Atlético é um time de muita movimentação. E requer também a marcação. Tanto que o Levir hoje preocupou muito em fazer um trabalho de marcação, inclusive dos atacantes, nesse esquema dele, que é o que o Carlos faz muito bem, que é voltar pegando os laterais. Então, E pelo que você viu até agora, ele encaixou no esquema do Levir? olha, eu acho que ainda é muito cedo a gente avaliar o Prato por causa de 2, 3 jogos aí que ele fez. Mas fez gols, né? Esteve presente. Mas foi contratado Yara, pra a isso. situação é a seguinte, mas ele jogou também praticamente contra ninguém. Entendeu? A história é essa, a gente tem que ser Quero bem ver contra o sincero. Colo-Colo, né? É, porque o André foi pra China e fez quantos gols lá na China nessa intertemporada? No jogo treino aí. Então, Não, e se esse rapaz tiver que preocupar com o Jô e com o André, diante do quadro que se formou de uns tempos pra cá, ele pode voltar pra Buenos Aires. Ah, pode voltar lá pro time dele lá. Ó, agora o que- Ele veio em forma. ele No veio- treino de ontem, Jô e André fizeram gol, só Fizeram- faltou o O André Conceição. fez 3 gols e o Jô fez um gol, né? Agora, o que mais me chamou a atenção, só fazer um parênteses aqui, ontem eu vi uma declaração do Levir que eu gostei muito. O Levir falando que, em aspecto de Libertadores, ele não está fechado para nada. Inclusive, ele cogita, se determinado jogo, ele colocar 3 volantes, se for o caso, ele tirar o Carlos e colocar o Cárdenas, ou então ele tirar o Data e colocar o Cárdenas. Que o Cárdenas, para ele, hoje, é um jogador que ele vai servir ali de... como se fosse É um coringa. Coringa, exato. Que ele coringa. pode ser encaixado tanto como meia atacante, como meia articulador de jogadas. Achei isso muito interessante. Ô, Breno, e bom. ontem a gente escutou, né, a entrevista do jogador do Josué, e ele dizendo exatamente isso, que o time do Atlético, o Levir não iria definir um time titular, que seria aquele time que sempre vai entrar em campo, que ele poderia mexer. E alguns discutiram, o Álvaro, não, acho que tem um time sim, que é o time titular do Atlético. Nada. Você acredita que existe um time pronto para entrar em campo e as outras são peças de Não, reposição? eu acho que existe um time pronto para entrar em campo, sim. Que é esse time que ele está mantendo a base nesses jogos todos. O que talvez ele queira dizer, e é uma coisa até que faz muito com o jogador, para o jogador não se sentir, né, desmotivado, é que ele tem outros jogadores do mesmo nível que podem ser titular nesse time e que possivelmente entram e fazem o mesmo papel. Se um Rafael, se um jogador como o Carioca não puder jogar, você pode colocar um Josué, você pode colocar um Pierre, o Leandro Donizete, são jogadores do mesmo nível. Prova diz que vai escrever 30. Exatamente. São 30 jogadores que serão inscritos. Então, Agora, que tem uma base, o Atlético está treinando com essa base, o Levir está mantendo o mesmo time e deve ser o time que vai jogar com o Colo-Colo. O que ele quis dizer é que a competição Libertadores requer, às vezes, mais de um esquema tático. Correto. Ele pode jogar fora, pode ir jogar lá contra o Colo-Colo, tirar um centroavante e colocar um jogador de meio. Perfeito. Colocar um volante. e ele tem peça para isso. Ele tem peças hoje, ele tá treinando o Michael Suel aí também, que fez gol ontem contra o Progresso de Angola. É um jogador que demonstra estar bem fisicamente, então ele tem boas peças ali no banco. Já que se fala e estamos falando de Atlético, eu quero voltar ao assunto do jogo, eu vejo de 1 a 10, 9,9 do jogo para o Grêmio, por razões óbvias. Quem é o treinador? Filipão. Quem levou o jogo para a seleção? Filipão. Filipão. Está sem centroavante, porque o Grêmio não só perdeu um, está perdendo os 3. O Barcos já foi, o Moreno foi fechado hoje Achei. e o Kleber está sendo negociado. Ou seja, o Kleber está fora dos Na planos. verdade, Filipão. o Luiz Felipe não quer o Kleber, Isso, né? está fora dos planos. Então, em resumo, a não ser que vai levar a Yara para jogar de centroavante. Eu sei que Ó, ela é dependendo ponta do esquerda. salário, eu dou um Não, caldinho se aí, tiver viu, ponta gente? esquerda, Não Aí, preocupa, entre ela e o não. Jô, sou mais é. É, esse todo pelo menos eu assim. sou mais bonitinha, né, Não, Serginho? joga Pelo mais amor de futebol. Deus. Você é meia boca, né? Isso Que tudo bem, aí, ô, Ramon Salgado. Meia boca. Pelo menos, eu prometo que eu vou frequentar os treinos, tá, gente? Eu não vou dar perdida, eu vou esclarecer tudo que acontecer. Perfeitamente. Vou ser mais sincera, pode ser? ganhou, Já ganhei pontos. Já é titular. Então, E vamos- achando o Jô embora, e Deus proteja, já vai ajudar o Atlético. Vamos falar do Cruzeiro? Ele tem grana, não. O Grêmio tá sem dinheiro, viu? Ah, veio sem dinheiro, vai embora sem dinheiro. Vamos voltar a falar do Cruzeiro aqui, porque o Alisson e Manuel, aos poucos, voltam a treinar com o time celeste. Quem tem mais detalhes sobre a volta dos jogadores aí ao Cruzeiro é ela, Adriana Ferreira. Reservas em campo e titulares na academia. Foi assim
a preparação do Cruzeiro, que daqui a pouquinho enfrenta o Guarani pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. E em breve, Marcelo Oliveira poderá contar com Alisson e Manuel, que estão liberados para uma leve corridinha. E também, novos reforços estão por vir. Ambos tiveram lesões musculares na coxa. Alisson nem chegou a atuar este ano. Já Manuel participou apenas do amistoso contra o Londrina. Olha, Aí, obrigada, Adriana, pelas informações de quem está voltando a treinar no time celeste. Ramon Salgado. o certo é o seguinte, o importante é falar também, além desse retorno que seria muito bom para a torcida do Cruzeiro, esse cara vai dar alegria. É do jogo do Cruzeiro hoje, na Arena do Calçado, em Nova Serrana. Esse jogo foi transferido para lá porque a iluminação do campo do Guarani é a pior possível. O gramado está muito bom, mas não existe iluminação. Jogo às 10 da noite, 10 horas da noite. O estádio que hoje está com capacidade, Serginho, para de 10 mil, diminuir a capacidade para 8 mil torcedores. Apesar o preço do ingresso está R$80, não se sabe se esse estádio vai encher. O certo é que o Arrascaeta vai jogar com a camisa 10, é o 10 do Cruzeiro. Essa é a única novidade, que eu não concordo, não aceito esse negócio desse menino de lateral, de zagueiro. Achei ele empenado, torto. Mas ele vai jogar hoje, o Bruno Rodrigues não teve. É por causa da lesão Pois é, mas da luxação. o Ramon, você falou uma coisa que eu tô encucado desde a hora que eu via o time e a relação. Poxa, o Alex tá lá, gente. Tá no O banco. Alex tá no banco, eu não o Alex entendi é também, não. zagueiro, dá uma chance Mas pro o menino. Alex estava machucado e voltou. Mas não interessa, se ele tá no Se banco, ele tá no banco, ele tem condição. de jogar. Ele deveria Perfeitamente. jogar. O Gemerson do Atlético começou assim, com uma chance. E o Campeonato Mineiro nada é mais do que um laboratório. É o momento certo de colocar. O Alex teve até para fazer uma cirurgia. De repente, não foi mais necessário. Tá no banco? Joga. Se foi relacionado, tem Ramon, condições. você que é bem informado, hoje, Nem tanto essa. você é bem informado, hoje o Alterosa Esporte deu uma notícia e logo à tarde o Guilherme Mendes colocou uma nota que o Bruno Rodrigo não vai ser operado, que não existe essa dele ser operado. O Alterosa Esporte deu uma nota que ele sente dores no joelho e pode vir a fazer uma cirurgia. Não. Pode vir a fazer uma cirurgia. Então, daqui a pouco você explica, pode ser? Pode. Pode ser, porque na noite de ontem, o Inter e o Cruzeiro conheceram o quarto integrante de seus respectivos grupos na Libertadores da América. São eles The Strongest, da Bolívia, e Huracan, da Argentina. Vamos conferir os gols dos jogos aqui da pré-Libertadores? Roda aqui pra gente, Danilo. Eu assisti os dois jogos, o The Strongest fez um gol aos 40 e os outros aos 43. Mas já estava se classificando, porque o primeiro jogo foi 0-0 no México. Né? Isso. Então, um gol aos 40 e outro aos 43. A tal de Libertadores da América é uma competição tão fascinante que ela te mostra coisas incríveis. Gols que você nem imagina. Aquela cabeça de baixo. Sabe quem que é esse que fez o gol, né? Jogou aqui no Galo, não? Pablo Escobar. Pablo Escobar jogou no Atlético. Ele mesmo. Ele charada aquele outro Ele não antigo. jogou no Atlético, Ele não, passou. Ramon. Ele passou pelo Atlético. Ele passou. Não, mas quando passou? Teve Passar é uma coisa, jogar é outra, né, Breno? E é o colombiano, né? E esse jogo aí, gente, foi 0-0. O Huracan já tinha Garantiu resolvido no o primeiro Huracan jogo. no grupo resolveu do Cruzeiro. fora de casa. Tá, porque Fora de casa. ganhou fora de casa e está no grupo do Cruzeiro, o grupo 3, Exatamente. que é o grupo do Cruzeiro. O Huracan, portanto, será um dos adversários do Cruzeiro na Copa Libertadores da América. E daqui a pouco a gente fala mais de futebol no Só Esportes. Você conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcios em todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa do interesse dos trabalhadores, pleiteando aí melhores salários e condições de trabalho, além de proporcionar aos seus associados, gente, assistência médica, jurídica e odontológica. Acesse o site www.sindicomg.com.br e conheça melhor o seu sindicato, meu amigo. Não muda de canal, no próximo bloco tem coelhão pra você. É já já. Música